Nosso próximo assunto, Carol? Isso, né? Vamos Vai, falar fala. então do relatório da Polícia Federal, que foi divulgado hoje, as investigações contra Daniel Vorcaro, e esse relatório trouxe aí pagamentos, né? Alguns já tinham vazado tal, mas trouxe pagamentos de diárias de hotel de luxo em Lisboa para Hugo Mota, presidente da Câmara, e também para Ciro Nogueira, para o senador Ciro Nogueira, que já havia aparecido num vazamento, né, que dizia que ele recebeu uma mesada de Daniel Vorcaro e tal. O que esses novos dados ou a confirmação dos dados que já tinham vazado podem trazer de impacto, Vera? Pois a gente entra de novo, né, em informações que são obtidas a partir das investigações nas mídias, nos aparelhos, nos dispositivos do Daniel Vorcaro. Então a gente não está mais falando da delação do Vorcaro, que nesses dias que a gente não teve viva voz, acabou sendo realmente negada também pela Procuradoria-Geral da República. Então virou uma página ali virada, essa questão da delação dele, e agora a Polícia Federal volta a se debruçar sobre os meios que ela já tinha e que ela já estava periciando e investigando. Então, mensagens obtidas pela PF nos dispositivos do Vorcaro que mostraram esses pagamentos feitos ao senador Ciro Nogueira, ao presidente da Câmara, em uma viagem a Portugal em junho de 2024, né? Na ocorrência daqueles eventos privados com autoridades públicas. E a PF fez um relatório, né, manifestou preocupação que havia por parte do Vorcaro com a privacidade desses eventos, um cuidado dele para que não entrasse ninguém que não estivesse na lista nesses eventos. Então, aquela promiscuidade que havia entre ele e autoridades e que a gente já sabia, que a gente já tinha aí, antes mesmo do início das investigações, já tinha construído isso, que foi por meio desses acessos, por meio dessas relações, que ele conseguiu ir tão longe com o seu banco, conseguiu ir tão longe com a fraude que ele perpetrou no sistema financeiro, etc. Os acusados se manifestaram, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não negou. Ele disse que não vê nenhuma irregularidade no pagamento de diárias de hotel durante uma viagem, não vê problema que um evento corporativo tivesse tido pagamentos feitos dessa maneira. Então a gente vê o cerco se fechando mesmo sem a necessidade de uma delação premiada, né? Os dois e também o deputado Luizinho participaram do Gilmar Palusa, e aí foi nesse contexto que se deu o pagamento de diárias por parte do Vorcaro e também a realização de eventos paralelos ao evento jurídico em si por parte do banqueiro. Tem até uma mensagem de ouvinte aqui, gente, Vanderlei de Palmas, Tocantins, lembrando. Não foi Ciro Nogueira que prometeu que renunciaria ao mandato de senador caso surgisse qualquer coisa que o ligasse ao Master? Prometeu, fez isso em vídeos, fez isso em uma série de manifestações. Todo mundo tinha respirado um pouco aliviado com o fato da delação não ter prosperado, mas é um pouco de ingenuidade isso, porque com tudo que já se obteve por outros meios, era óbvio que a investigação seguiria. Agora tem uma grande dúvida de como vai se dar essa investigação, porque os senadores e deputados têm foro, então o caso já está no Supremo, mas tem que haver ali uma abertura específica de uma investigação sobre essas pessoas. Até aqui eles não são oficialmente investigados no inquérito do Master. Eles apareceram em várias citações, outros políticos também apareceram, mas ainda não estão no rol das pessoas formalmente investigadas, não foram indiciados em nenhum outro processo, etapa de processo anterior a virarem denunciados ou réus. Então, estão numa espécie de limbo em que a gente recebe as informações, geralmente em off, geralmente
sem uma fonte aparecendo ali no processo, e as coisas ficam nesse terreno da informalidade até que o relator André Mendonça se manifeste, ou até que a Polícia Federal peça formalmente para ele a abertura de uma investigação contra esses parlamentares que teriam sido mencionados. A gente até vai falar depois do nosso intervalo ainda mais sobre esse assunto, porque na semana passada foi a vez do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aparecer nessas listas. Hoje ele se manifestou a respeito, ou seja, o caso Master, mesmo sem a delação do Vorcaro, ele não morreu, ele está aí, segue como um fator primordial da campanha eleitoral, vai ser uma pedra no sapato de muitos políticos em campanha, que vão ter de explicar essas relações. O próprio Flávio Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu desde que houve a revelação de que ele pediu dinheiro ao Vorcaro, pediu pessoalmente, e uma quantidade volumosa de dinheiro para a realização da biografia sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, e isso teve consequências para ele no plano político-eleitoral. As pesquisas realizadas desde então mostraram uma desidratação da intenção de voto dele em razão da revelação desse diálogo com o Vorcaro. Então, o Vorcaro é uma espécie de criptonita eleitoral hoje. Aqueles que têm revelada sua ligação com ele sofrem as consequências políticas disso. Mas a gente ainda vai falar sobre a sessão de hoje do Senado, que eu acho que ela trouxe elementos um tanto quanto inquietantes para essa mesa. Mas o fato é que todos os políticos estão com medo de terem ali a letra escarlate de Daniel Vorcaro colocada sobre a sua testa. Bom, o que está pendente? O destino de Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça ainda não vai decidir aí, nos próximos dias, nas próximas horas, se o ex-banqueiro vai deixar a cela especial onde está preso e se ele vai ser transferido, né, para Papuda. Depois, tanto a Polícia Federal quanto a PGR rejeitarem a segunda delação premiada. Por outro lado, o STF manteve hoje as prisões preventivas do pai e do primo de Daniel Vorcaro.